Muito bem, senhora vereadora, senhores vereadores, estamos retornando do intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Olivenas Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton Souza Sardim, presente. Natalina da Vida Silva, presente. Ubiratã Cações, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 21 vereadores presentes. A quórum regimental. Estão reabertos os trabalhos da quarta sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026, às 17h07. Atenção, senhores vereadores. Iniciaremos agora a ordem do dia. O primeiro processo, que seria o 338/25, senhores vereadores, ele foi retirado pela chefe do Poder Executivo, arquivando-se automaticamente o substitutivo, ok? Conforme já dito, retirou o projeto original, automaticamente é arquivado o substitutivo. Nesse momento, senhores vereadores, nós passamos ao processo 344/25. É o projeto de lei número 96/25 que autoriza o Executivo a alienar os bens imóveis que especifica. Esse projeto tramita em regime de urgência, por isso que voltou para a pauta, né? Obrigatoriamente voltou para a pauta e é autoria da prefeita municipal. Questão de ordem, presidente. Antes mesmo... Está deferido, excelência. Antes mesmo de Vossa Excelência perguntar se a Comissão de Economia aguarda as informações, e eu já aconselho que aguarde, eu quero trazer mais um problema. Primeiro que é muito polêmico, há um parecer do jurídico desta casa, com o qual eu não guardo concordância, que foi seguido pelos companheiros aqui, os membros da Comissão de Justiça, e eu também quero dizer que distou, porque não considero a argumentação de que, por se tratar de um loteamento, dispensaria a audiência pública, porque o parecer técnico e controle social, quando diz respeito ao interesse público, não se abre mão, rito muito parecido com o do plano diretor. Mas, independente de tudo isso, que eu acho que nós precisamos discutir, falando com os membros da Secretaria de Habitação, eu tive a informação de que havia um compromisso da prefeita Suelen Rosim, inclusive em abrir mão de duas dessas áreas, quais sejam uma do Pagani e um outro terreno do, salvo o melhor juízo, do Santa de Verdes. Por quê? Porque já havia tramitação e manifestação de interesse da Secretaria para fins de habitação de interesse social, o que também não dispensaria, né, audiência. De qualquer maneira, esse material não foi enviado pela prefeita. Havia, segundo me chegou a informação, o compromisso de pedir, de enviar para essa casa a retirada de alguns desses terrenos, desses lotes, mas esse material eu olhei, peguei aqui com o Departamento de Apoio Legislativo, não há nenhuma manifestação do Executivo em torno desta questão. O que, mais uma vez, nos recomenda não votarmos este projeto no dia de hoje. Obrigado, vereadora. Sim, vereador, por favor. Sobrestamento por uma sessão. Nesse momento, vereador, ele está... Eu vou ter que seguir aqui, senhores vereadores. Esse processo, ele aguarda informações solicitadas pelo relator da Comissão de Economia, o vereador André Maldonado. O vereador André Maldonado deseja emitir seu parecer ou continuará aguardando a resposta ao pedido de informações? Eu sigo aguardando a resposta, presidente, porque uma das áreas foi tirado um relatório fotográfico, os nossos assessores estiveram em cada local desse, um desses é uma praça,
o que nos preocupou. Então, nós passamos para o gabinete, estamos aguardando informação. Sendo assim, o projeto está fora da pauta e nós passaremos, então, senhores vereadores, ao processo 273/25. É o projeto de resolução que institui o parágrafo 2º ao artigo 64 da resolução 263/19 de dezembro de 1990, transformando o parágrafo único do mesmo artigo em parágrafo 1º. Trata daquela licença, senhores vereadores, de 120 dias. Senhores vereadores, isso aqui é uma solicitação da Procuradoria Jurídica da Casa. O projeto ele já tramitou e está liberado para votação, não é isso? Ok? Estavam sobrestados. Senhores vereadores, artigo 64. No caso de vaga, suspensão do exercício do mandato de licença de vereador, o presidente convocará imediatamente o suplente, que terá prazo de até 15 dias para tomar posse, salvo justo motivo aceito pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Em caso de vaga, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato, dentro de 48 horas, diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 2º, o disposto do caput desse artigo não se aplica para caso de licença previsto no artigo 62, inciso 4º, caso em que a licença seja superior a 120 dias. Ok, senhores vereadores, eu vou colocar o projeto em discussão. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Questão de ordem. Está deferido, excelência. Peço sobrestamento por 2 sessões. Então, o sobrestamento está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar, está aprovado o sobrestamento, tá? Nós temos um outro processo aqui, que é o 264, que é o próximo. /25, é o projeto de emenda à lei orgânica do município, que inclui o parágrafo 2º, artigo 16 da lei orgânica do município de Bauru, transformando o parágrafo único em parágrafo 1º, autoria de diversos vereadores. É o mesmo assunto, só que na lei orgânica. Questão de ordem. Deferido, excelência. Sobrestamento por 2 sessões. Ok, o pedido de sobrestamento está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o sobrestamento. O 293/25 foi retirado pelo autor, Marcos Antônio de Souza, está retirado. E agora passaremos ao 304/25, o substitutivo ao projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cerveja e estabelecimentos similares no município de Bauru. Autoria de diversos vereadores. Senhores vereadores, há 3 emendas do vereador Hélio que necessitam... Desculpa, que está bem em cima o clipes aqui. Eu li 3, mas na verdade são 8 emendas do vereador Hélio que necessita de parecer em plenário. Eu solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das 8 emendas. Emenda supressiva. Suprime-se o inciso 1 do artigo 2 do substitutivo projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disques cervejas e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25, transformando o inciso 2 em parágrafo único. Primeira emenda. Segunda emenda, emenda modificativa da nova redação aos inciso 1 e 3 do artigo 4 do substitutivo ao projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disques cerveja e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25. Artigo 4. É vedada a venda de bebida fracionada, misturada ou afins, bem como a comercialização de produtos alimentícios pronto para o consumo imediato, tais como espetinhos, lanches, salgados, porções similares, a fim de preservar a natureza do estabelecimento como ponto de venda de bebidas e evitar a descaracterização de sua atividade principal.
Inciso 3. Por descaracterização de atividade comercial, classifica sob o CNAE G4723/700, fica expressamente proibido no interior desse estabelecimento e de seu entorno imediato o consumo de fumígenos e produtos similares, bem como qualquer prática que caracterize permanência para o consumo coletivo de bebidas, outros produtos no local. Emenda modificativa da nova redação no caput do artigo 5º do substitutivo do projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cervejas e estabelecimentos similares no município de Bauru, processado sobre o número 304/25, artigo 5º. Os estabelecimentos elencados no incisos do artigo 4 deverão afixar em local visível e de fácil leitura aviso quanto à proibição de bebidas no local, bem como a proibição de venda de bebida alcoólica a menores de idade. Emenda supressiva. Suprime-se o inciso 1 e o 2 do artigo 5º do substitutivo projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cervejas e estabelecimentos similares no município de Bauru, processado sobre o número 304/25, transformando-se o inciso 3 em parágrafo único. Emenda aditiva. O artigo 6º do substitutivo do projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cerveja e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25, acresce-se o seguinte inciso 3, o artigo 6º, inciso 3. O valor obtido, resultados de aplicação dessa lei, deverão ser destinados ao Fundo de Fiscalização Municipal. Emenda modificativa da nova redação ao artigo 7, substitutivo do projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cervejas e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25. O infrator poderá apresentar defesa no prazo de 15 dias contados a partir da atuação dos órgãos competentes perante a autoridade administrativa responsável pela fiscalização, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Emenda modificativa da nova redação ao artigo 10 do substitutivo do projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionário das adegas, de cerveja e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data da sua publicação. Da nova redação do inciso 1 do artigo 4 do substitutivo projeto de lei, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cervejas e estabelecimentos similares do município de Bauru, processado sobre o número 304/25. Estabelecimentos comerciais varejistas classificados como CNAE G4723/700 corresponde ao comércio varejista de bebidas abrangendo a venda de bebida alcoólica e não alcoólica para o consumo fora do local. Presidente, questão de ordem. Só um minutinho, vereador Borgo, por favor. Deferido, excelência. Presidente, esse projeto é um projeto que tem trazido bastante polêmica para essa casa. É um projeto que nós temos que, acho que no entender de todos aqui, dar a maior segurança possível para a população. Eu queria ver se é obrigatório dar o parecer em plenário, porque são várias emendas. Eu, pelo menos, eu ficaria mais tranquilo se passasse pelas comissões, entendeu? São 8 emendas. A gente dar o parecer aqui em plenário em 8 emendas, já muda o projeto já de uma forma enorme. E a gente ainda votar hoje. Sim. Tem condição de passar pelas comissões? Então, vamos lá. Vereador Borgo, necessariamente ele está na pauta de hoje porque ele estava sobrestado. Então, ele volta automaticamente para a sessão de hoje. Não tinha como, né, a gente encaminhar, não deu tempo de encaminhar as emendas para as comissões. Então, neste momento, nós não temos como sobrestá-lo, só poderíamos sobrestá-lo após aprovadas as emendas. O que pode ser feito, obviamente... De vistas? Na verdade, na tramitação na Comissão de Justiça, o relator pode pedir prazo para analisar com calma. Aí, talvez, o apelo de Vossa Excelência tem que ser em... Quem que é o relator? Não
Não tem ainda. Ainda nesse momento Mas vai as ser... emendas seguem mas o principal não teve o parecer ainda? Teve sim. Aí o presidente é o vereador Júnior. Então, mas aí tem que seguir pela prevenção. Não necessariamente, mas aí eu vou pedir para o presidente da Comissão de Justiça nomear o relator para as emendas, e o relator das emendas, se entender a preocupação do vereador Borgo, pode estar pedindo prazo. Mas não teve... Também pode para nomear relator. Ok? Ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator. Para as emendas. Senhor presidente, eu nomeio o vereador Júnior como relator. Júnior Rodrigues também relator do projeto, relator das emendas também. Senhor presidente, a gente já havia discutido já há um tempo esse projeto de lei, e amanhã nós temos reunião da Comissão de Justiça, né? Então eu peço prazo para que a gente possa amanhã analisar na Comissão de Justiça, e assim a gente faz a tramitação do projeto, tá bom? Então, peço prazo para dar o parecer. Amanhã temos reunião da Comissão de Justiça. É possível até outros vereadores que quiserem analisar, quiserem acompanhar amanhã, vereador Borgo. Nós vamos estar na Comissão de Justiça, a gente faz toda a análise e liberação dentro da própria comissão. Senhores vereadores, sendo assim, o projeto está fora da pauta, e eu faço o convite aos vereadores que puderem, obviamente, que participe dessa reunião amanhã da Comissão de Justiça para entender sobre essas emendas, né? E aí, para que a gente possa depois voltar e votar com tranquilidade. Senhores vereadores, nesse momento eu passo para o processo 351/25, é um projeto de lei que dispõe sobre a vedação do condicionamento de vantagens comerciais e descontos de benefícios ao fornecimento do número do cadastro de pessoas físicas, CPF, do consumidor, no âmbito do município de Bauru, e da outras providências, autoria deste vereador. Está pronto para a votação? Senhores vereadores, o processo está já pronto para a votação, não há necessidade de tramitar em nenhuma comissão mais, e eu coloco nesse momento em discussão. Pede a palavra ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, e terá por até 10 minutos. Presidente, minha fala é muito rápida. Eu tenho aqui o costume de cobrar quando eu vejo que tem erros, mas nós temos também que elogiar quando tem acertos. E eu venho aqui rapidamente, presidente, para elogiar Vossa Excelência por esse projeto. Eu confesso que por diversas vezes eu pensei em trabalhar alguma coisa nesse sentido, porque enche as paciências, para não dizer outra coisa, quando nós vamos no local, o CPF. Não, mas eu não quero dar meu CPF. Nós sabemos que hoje a facilidade de manipulação de dados, de venda de dados, enfim, nada. Tem moleque de 14 anos entrando no Pentágono. No Brasil, a única coisa que é inviolável são as urnas eletrônicas, né? O restante, né? Não dá para falar diferente, porque senão a gente já sabe, né? Mas, enfim, chega lá na farmácia, dá o CPF. Pô, eu não quero dar o CPF. Já de cara, a atendente já olha para a gente com uma cara, sabe? Pô, isso é chato, hein? Não, eu não quero passar meu CPF. Mas por quê? Porque eu não quero, porque é direito meu. Aí eles dizem que não, você tem que passar o CPF para ter um desconto. Não pode fazer isso. Você não pode vincular. E outra coisa, qual que é o desconto? Se o preço anunciado é aquele preço não é com desconto. Você vai na gôndola da farmácia, quanto está o, sei lá, medicamento? Custa R$10. Aquele é o Tadala eu não compro. Olha. Mas quanto é que é o medicamento? É R$10. Então você vai lá, não, eles falam assim, dá o CPF porque o desconto já está ali naqueles R$10. Não, isso não é desconto. Então eu tenho que chegar lá, dar o meu CPF e aí sim ser aplicado um desconto. Então isso aqui é um absurdo. Tenho suspeitas se essas empresas que pedem o CPF, se eles não negociam nossos cadastros depois. Então, quer dizer, é um absurdo. E espero, acho que tem a fixação dessa lei, presidente, tem algum artigo que obriga a fixação dessa lei
Porque se não tiver, eu pretendo até fazendo, porque tem que ficar exposto assim, para o consumidor chegar num estabelecimento e deixar bem na frente do caixa, assim, vedando a obrigatoriedade de apresentar o CPF. Concede uma parte? Claro, por favor. Artigo 3º. Os estabelecimentos comerciais deverão afixar em local visível ao público, preferencialmente próximo aos caixas, aviso informando sobre a proibição constante desta lei, com o seguinte teor: no mínimo direito do consumidor, de acordo com a lei tal, é vedado esse estabelecimento condicionar descontos ou vantagens comerciais à coleta do seu CPF. O acesso a benefícios é um direito seu, independente do fornecimento dos dados pessoais. Perfeito. Tem até o modelinho já para a pessoa Ctrl+C, Ctrl+V, para estar colocando aí no... Eu queria... Para aproveitar, não sei, a vereadora Estela vai fazer uso da palavra na sequência, mas eu vou depois reforçar, vereador Borgo, que no Rio de Janeiro, grandes redes estão sendo investigadas por comercializar os dados a planos de saúde. Então, você imagina a hora que você vai fazer o seu plano de saúde, às vezes ou é negado ou o preço está lá em cima, você não sabe o motivo. Mas eles sabem todo o seu histórico de qual remédio você consome, quanto consome e com que frequência. Então, é algo bastante delicado essa questão deles vincularem o CPF com desconto. Eu tenho uma grande preocupação em relação às nossas liberdades, porque isso aí eu já li a respeito desse assunto. A pessoa vai lá, ela compra um diurético, depois ela compra um remédio para dor de cabeça, ela vai comprando. Aí os planos de saúde olham e falam: opa, pera um pouquinho, essa pessoa aqui, o plano dela é mais alto, tem que ser mais caro, tem que... Enfim, eu vou deixar essa parte para Vossa Excelência, mas mais para parabenizar, assim como eu vou parabenizar também no momento ideal, o vereador Sandro Bussola, do projeto do Monjaro, que tem ajudado muitas pessoas, inclusive esse vereador que aqui está, que emagreceu 60 quilos, acho que não era nem para estar vivo aqui. Escutei o vereador Milton Sardim, vereador Marquinho, que alertaram, falaram: cuidado que você não vai ficar, você vai morrer, não vai comer castanha. Mas é isso aí. Parabéns, presidente, para a sua reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro, e terá por até 10 minutos. Lembra que eu falei ou não? O dia que eu falei? Da fala do vereador Borgo, eu vou fazer minhas as considerações dele quanto à intenção do vereador Marcos. A intenção. E a intenção é louvável. Então, vamos exaltar, porque mostra a preocupação de um parlamentar com o uso sem medida, sem moderação, do que pode, de fato, estar se configurando, e opino que está, em um abuso. E opino mais, vereador Borgo, vereador Marcos, opino, inclusive, que há, sim, comercialização. É só a gente chegar no período eleitoral, inclusive, né? Tem os especialistas em se apresentar também para vender banco de dados, né? Inclusive, alguns fictícios. E a gente sabe que em vários setores de comércio e serviço, você tem quem faz a política, a sua política comercial, de maneira séria, coesa, responsável, não invasiva, porque as regras do comércio têm que ser a vantajosidade, não é? A ética, a qualidade do produto, o preço, a competitividade do preço, a comodidade do espaço. Mas muitas pessoas abusam, sim. E abusam vendendo dados independente de LGPD. Até porque isso se dá nas sombras, isso se dá nos bastidores. E facilita o uso inadequado. Facilita. Quais tipos de comércio fazem isso? Eu acho que muitos. Do ramo de medicamentos,
de vestuário, shoppings, bancos. Muitos, inclusive, que nem pedem, porque quando ainda oferece algo em troca, não vou dizer que está correto, mas ainda é um mecanismo atribuído a um suposto, um pseudo-desconto. Mas uma grande parte pede os seus dados assim que você quer efetivar a compra. Então, já pede porque quer trabalhar com banco de dados. E banco de dados se transformou, no mundo, em um comércio, de fato, irregular e invasivo. Invasivo. O próprio Google faz isso com a gente, né? A própria Meta. É só você conversar 5 minutos, você não programar seu celular, 5 minutos você falando de barco ou de bicicleta, daqui a pouco você só vê o algoritmo te mandando ofertas de bicicleta, de barcos, enfim. Estou dizendo tudo isso para falar que, de fato, repousa mérito na intenção do vereador Marcos. Mas, como esta é uma casa de leis, e nós precisamos primar por 2 aspectos que eu, Estela, eu não estou aqui querendo convencer ninguém a votar contrariamente. Vou aqui já declarar o meu voto, que será contrário, mas entenderei se o plenário, por ampla maioria, ou por maioria simples, decidir que a intenção do vereador Marcos merece uma tentativa de que talvez frutifique. Eu vou colocar aqui os aspectos que eu, Estela, como parlamentar, levei em conta. Então, ao direcionar esta preocupação com o banco de dados, eu penso que na seara do município nós estamos invadindo uma competência. Porque eu penso que para regular, assim como a LGPD veio no cenário nacional para dizer o que pode e o que não pode, e para punir governos, câmaras, entidades, órgãos, enfim, e já regula, e já prevê a criminalização, já prevê as consequências, também uma lei desta natureza e com esta preocupação precisaria ter como nascedouro o cenário nacional e não uma Câmara Municipal. Primeiro isso, que eu acho que já, a meu ver, configuraria uma flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade. Não obstante, também acho que o direcionamento ao impedimento de que tal método, de que tal técnica seja utilizada por farmácias apenas, ou pelos comércios do ramo de medicamentos, também traria outra flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade para o projeto de lei. Traria, a meu ver, traria. Ao meu ver, trará, se aprovado. E repito pela 10ª vez, isso não tira o mérito da preocupação. Mas eu acho que isso está para uma outra seara, para uma outra esfera do poder de regulação, que aqueles que do resultado do processo do escrutínio eleitoral deste ano, vereador Borgo, vereador André e tantos outros, né? Não estou aqui fazendo campanha para ninguém, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo aqui que, ao entender que esse alcance é nacional e essa preocupação repousaria neste cenário, isso seria incumbência para os que lá estão, para os que são ou serão reeleitos e para aqueles que chegarem lá. De qualquer maneira, eu acho que vale, da minha parte, a iniciativa do vereador Marcos para cobrar a sociedade. E nós próprios, porque nós podemos estimular que o Congresso repouse de que criar a LGPD só não basta. Então, você cria mecanismos, em tese, relativizados. Porque se eu não tenho mecanismos de proibir este tipo de conduta que o vereador Marcos narra no processo 351, de nada adianta eu dizer que não podem usar de forma inadvertida dados privados, porque sabe-se, é aquela coisa, né, para o inglês ver, é para fazer de conta. Eu finjo que crio uma legislação que por si só basta.
E não que ela não foi importante, não é, ela é. A LGPD é muito importante. Tanto é que essa casa aprovou em várias legislações aqui para adequar-se ao tratamento de dados com os quais trabalha inadvertidamente por conta da natureza do poder legislativo. Tanto assim também os poderes executivos. Então, tem seu mérito e tem sua importância. Mas, por si só, não resolve este imbróglio que continua norteando a ação de muitos comércios. Mas vou me reservar no direito de, ainda exaltando a intenção, não enxergar viabilidade, legalidade e constitucionalidade nela. Razão pela qual não poderei dar um sim para este projeto de lei. E peço reserva do meu tempo, presidente. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Continue a discussão. Tem 5 minutos ainda, o vereador Borgo, complementação de tempo. A vereadora Estela, 2 minutos, e o vereador Borgo, 5, né? Ah, desculpa, 8 foi o tempo que a vereadora usou. Ela tem mais 2 minutos. Se eu falar isso, ela vai querer usar. Ela vai querer usar os 8. Senhores vereadores, vereadora, eu vou sugerir aos senhores uma leitura sobre Klaus Schwab, diretor-presidente do Fórum Econômico Mundial, e a teoria do Great Reset. É uma leitura interessante e tem tudo a ver com esse projeto, presidente. Por quê? Pelo Great Reset, há uma explicação que, com o evento da tecnologia, em especial da inteligência artificial, o desemprego no mundo será enorme. Nós estamos vendo que há previsão de que, sequer de médicos, pouco tempo, nós precisaremos ali em grande escala. A inteligência artificial vem tomando o caminho de boa parte dos trabalhadores. Com a falta de emprego no mundo, a tendência são crises, revoluções, paralisa o comércio, porque se as pessoas não têm emprego, não têm renda. Então, um dos pontos do Great Reset é uma renda universal, onde algumas empresas iriam ser taxadas de uma forma um pouquinho maior. Com esse dinheiro da taxação, teria uma renda universal para cada ser humano, para que tivesse o mínimo para comprar. Porque se as pessoas não têm dinheiro, não têm o que comprar. Como é que vai circular o mercado? E aí trava tudo. Então, universalização do Bolsa Família, seria a renda única universal. Então, pela essa teoria do Great Reset, teria uma renda universal, até para girar o comércio. Mesmo porque, se as pessoas não têm emprego, tem revoluções. E a teoria do Klaus Schwab seria o controle da população. Controle através do quê? Através da imagem, através do dinheiro. Vejam, são situações que nós acabamos aplaudindo, mas o Great Reset está sendo implementado na sociedade aos poucos. Por exemplo, quem aqui é contra a Muralha Paulista? Programa de câmeras que acabam monitorando todo mundo. Está passando, está vendo. Se passar um ladrão, um criminoso foragido, esse programa ele reconhece, avisa a polícia vai lá e prende. Quem critica um programa desse? Ninguém. Só que esse programa não está só analisando bandidos, está analisando todos. E aí que passa a ser uma situação interessante, porque quem controla esse programa? Por exemplo, todos nós estamos sendo monitorados numa grande escala 24 horas por dia. Outra situação, o Pix. O grande irmão, George Orwell, 1984. Quem que vai criticar o Pix? Um benefício muito grande para a sociedade. Só que a partir do momento que o dinheiro em espécie, papel, sai das nossas mãos, nós não temos mais controle, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do governo. E o governo, às vezes, num botão, ele vai lá e você não tem mais esse dinheiro. O que acontece na China, por exemplo? Dependendo do seu grau de ativismo, de críticas ao governo, você tem ali uma diminuição nos benefícios sociais. O governo ele consegue tirar da sua mão. Você perde desconto, perde benefícios sociais. Então, tudo que está acontecendo no mundo vem nesse sentido. Cada vez mais nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo observados, o grande irmão. Então, o que nós podemos fazer? Por isso a importância desse projeto.
Nós somos aqui vereadores de Bauru, uma cidade do interior de São Paulo. Só que a tendência desse projeto do Great Reset é mundial, não é só Bauru. Então, se nós pudermos frear só um pouquinho, essa é a nossa parte, Borgo, mas vai mudar o quê? Muda, porque a nossa parte é essa. Nós temos que fazer isso, nós somos eleitos para isso. Se vai frear a teoria do Great Reset, não sei, mas essa é a nossa parte. Então fica aí uma sugestão de leitura aos senhores e, como o Dr. Segala bem lembrou, o grande irmão, cada vez mais presente na nossa sociedade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. O referido projeto continua em discussão. Eu peço a palavra, peço que o vereador Maldonado assuma, por favor, a presidência. Senhores vereadores, vereadora Estela, eu queria fazer uma reflexão com todos aqui e a população que nos acompanha em casa. Apenas uma reflexão. Qual estabelecimento comercial, e os senhores que estão na galeria aqui também, qual o estabelecimento comercial que vocês entram para fazer uma compra que de cara solicita o seu CPF para te conceder desconto? Eu vou ao mercado, quando eu vou ao mercado fazer compra, vereador Bira, lá eles me perguntam, CPF na nota? Que isso aí é uma questão de uma legislação, você pode querer o CPF na nota. Eu vou numa loja de roupa, a mesma coisa, eu vou numa sorveteria, a mesma coisa, eu vou numa oficina mecânica, a mesma coisa. Em nenhum lugar, pelo menos eu, e eu até gostaria se tivesse alguém, pudesse aqui testemunhar, em nenhum comércio que você vai, você entra e a pessoa vincula o seu CPF ao desconto do produto. Somente em um estabelecimento isso acontece. Rede de farmácias e drogarias. A pergunta é, qual é a intenção das redes de farmácias e drogarias vincular o seu CPF ao desconto? E olha que interessante, eu tenho feito, como eu sou consumidor, eu tenho feito alguns testes e eu chego na drogaria, o CPF, por favor? Não, mas eu não quero fornecer meu CPF. Não, tudo bem. E aí você vai ver, o preço com o CPF, o preço sem o CPF é o mesmo, na verdade. O desconto já está lá embutido, só que eles fazem questão de ter todos os dados e o CPF daquele consumidor que está fazendo a compra daquele medicamento. A pergunta é, qual o interesse dessas redes de farmácias e drogaria nos nossos dados, em saber o que a gente compra, qual medicamento compra, quanto que a gente usa desse medicamento, qual a frequência? E aí nós temos já casos, e aí qualquer um dos senhores, da vereadora, e pesquisar, de grandes redes sendo investigadas na possibilidade de estar comercializando esses dados com planos de saúde, onde o plano de saúde sabe toda a sua vida, todo o seu medicamento, e aí, em cima daquele consumo, é o valor do plano de saúde que você vai pagar. Então, é algo muito sério, é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Por que somente as redes de farmácias e drogarias querem acesso ao nosso CPF? É algo que não tem explicação, né? Então, isso é algo que me incomoda já há um certo tempo, e eu tenho certeza que isso incomoda muitas pessoas também, e muitas outras vai lá, fornece o CPF e nem imagina para onde está indo esses dados. Não estou aqui afirmando, né, que as drogarias do município de Bauru estão comercializando nossos dados, mas eu faço um alerta aqui, e mais, vereadora Estela, esse ato de relacionar e vincular o CPF ao desconto, vereador Dr. Segala, já é coibido pelo PROCON.
ele já é coibido pelo PROCON. Então, aquilo que eu estou fazendo aqui, vereador Burgo, eu não estou inventando a roda. Só que da forma como eu estou fazendo aqui, eu vou obrigar as drogarias a fixar ali que aquele estabelecimento ele está proibido de vincular o CPF ao desconto, porque a população não sabe que o PROCON já faz esse tipo de trabalho e já coíbe esse tipo de atitude desses empresários, né? O que nós estamos fazendo aqui? Justamente isso, dando mais publicidade a essa proibição. Você não pode vincular a questão do você fornecer o CPF para você receber um desconto do produto. Isso já é proibido pelo PROCON. Então, o que nós estamos fazendo é dando publicidade a esse trabalho, reforçando o trabalho do PROCON, que é um trabalho importante, né? Ao mesmo tempo, fazendo um pedido de socorro ao PROCON, ao mesmo tempo, PROCON, olha, o que está acontecendo na nossa cidade. Existe uma vinculação de CPF para o desconto nos medicamentos, que é algo que não pode ocorrer. Então, o projeto foi dado pela legalidade pelo então procurador, que era o doutor Renato, que não está mais conosco aqui, doutor Renato Canarim, e ele faz, senhores vereadores, apenas um apontamento, que é adequar o artigo 5º, que tem uma emenda que eu vou colocar para a gente votar também, que no meu projeto eu coloco que a Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos poderá celebrar convênios com o PROCON municipal e outros órgãos para auxiliar na fiscalização. E a sugestão fica, o Executivo Municipal poderá celebrar convênios com o PROCON municipal e outros órgãos para auxiliar na fiscalização. Então somente isso, estamos tentando aí fazer um alerta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que existe, mas mesmo assim, muitas pessoas e muitas empresas ainda acabam exigindo e deixa muitas vezes o consumidor numa situação bastante delicada, principalmente aqueles senhores, aquelas senhoras que vão até lá e necessariamente tem que dar o número do seu CPF, porque está ali com o dinheirinho contadinho e vai querer o seu desconto. Então, é mais uma forma da gente ajudar o consumidor e, obviamente, que as farmácias e as drogarias têm algum representante legal, algum sindicato, alguma associação, e se essa lei for ilegal e inconstitucional, não há nenhuma dificuldade, eles podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e questionar a legislação. Nesse momento, como vereador, eu faço um alerta para a população que vocês não são obrigados a fornecer o CPF para receber um desconto na farmácia e drogaria. Faço reserva do meu tempo, senhor presidente. O senhor tem 3 minutos, presidente. Muito bem, senhores vereadores, nós seguimos. Nesse momento, eu vou colocar em votação, senhores vereadores, primeiro a emenda, não é isso, Diego? Senhores vereadores, está em discussão a emenda que eu acabei de dizer, que ao invés da Secretaria de Aprovação de Projetos poderá firmar convênio com o PROCON e com outros órgãos para auxiliar na fiscalização, a emenda diz que o Executivo, ou seja, não necessariamente a Secretaria de Aprovação de Projetos. Então, o Executivo, como um todo, a referida emenda está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, está aprovada a emenda. Nesse momento, com o voto contrário da vereadora Estela, nesse momento eu coloco em votação o projeto. Está em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado com o voto contrário da vereadora Estela. O processo 351/25, desde já agradeço o apoio de todos os vereadores, e nós passamos às discussões únicas. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Peço que todos os projetos em discussão única e moções sejam votados em bloco. Senhores vereadores, destaques. Destaques, vereador Bira, por favor. 23/26. 30/26. Vereadora Estela, tem destaque hoje? Poxa, que pena, hein, vereadora? Poxa vida, hein? Vereador Elinho. 26/26, ok? Mais algum destaque, senhores vereadores?
Eu faço destaque no 29/26. 29/26 eu faço. Mais algum, Marcelo Afonso, algum destaque? 26 está destacado já. Hã? Nós estamos nas moções. É moção, tá? 26. Senhores, nós vamos votar em bloco, então, o processo 6/26, que é o projeto de decreto legislativo que retifica a descrição contida no artigo 1º do decreto legislativo número 62, de 6 de dezembro de 1990, autoria mesa da Câmara. O 24/26, projeto de decreto legislativo que concede medalha Mérito da Saúde, autoria mesa da Câmara. Sim, Excelência. Deferido, Excelência. Excelência, eu não tenho conhecimento do texto desse projeto 24/26, mas ele resuma para mim. Ele faz exatamente o quê? Só isso, só para... Esse cria, na verdade, está aqui. Né? 24/26. Mas não tem uma pessoa específica nesse caso. Não. Ah, tá. Marcos Cabelo, tá. Senhor, é o seguinte, ó, foi criada aqui nessa casa a medalha Mérito da Saúde, foi vereador Locadora? O vereador Locadora apresentou, e aí cada vereador, doutor Segala, deu um nome. Vossa Excelência sugeriu o nome do médico Marcos Cabelo. Sim. E nesse momento, quem concede todas essas medalhas é a mesa da Câmara. Então, nesse momento, nós vamos votar as medalhas para cada cada profissional que cada vereador indicou. Individualmente ou em bloco? Em bloco. Então, tá é bom. um projeto só. O senhor gostaria de fazer o uso da palavra nesse projeto? Eu posso destacá-lo, Excelência. Não tem necessidade. Não tem? Obrigado, estou satisfeito. Então, tá bom. Seguimos. O 25/26 é o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Praça Doutor Assaf Adba a uma área verde do residencial Fazenda da Mata, a minuta 35/24 do vereador Marcos Antônio de Souza. O 26/26 é o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Maura Vieira Coracini, a uma via pública do loteamento Sítios Reunidos de Santa Maria, 85/22 de Marcelo Roberto Afonso. A moção 22/26 de aplauso a W2M Esporte pelos relevantes serviços prestados ao esporte, empreendedorismo esportivo e a projeção do nome do município de Bauru, cenários esportivos estadual, nacional e internacional, André Maldonado. Moção 24/26 de aplauso a Mori Motors, pela passagem dos seus 20 anos de fundação, celebrando 2 décadas de história, trabalho, confiança, profunda ligação com o município de Bauru. Dário Luiz. A 25/26, senhores vereadores, é de apelo ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo para que promova a inclusão no programa Logística Rural, Melhor Caminho, da Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, da estrada que interliga o bairro Patrimônio de Rio Verde ao aeroporto estadual Bauru, Arealva, Mussa, Tobias, e da estrada rural Antiga Fazenda Santa Terezinha, que liga o bairro Parque Santa Cândida à região do residencial Parque das Acácias, bem como das demais vias do sistema viário rural do município de Bauru, relacionados em documento em anexo. Então, essa é uma moção de apelo do vereador Dário Luiz e do vereador Júnior Rodrigues. Ainda a moção, senhores vereadores, a 27/26, ela é uma moção de aplauso ao senhor Gabriel Henrique de Souza Silva, pela dedicação e produção do livro Além do Pódio, que auxilia atletas a fortalecerem a fé e identidade em Jesus Cristo, autoria Alexandra Bussola. A 28/26, de aplauso à empresa Efraim Distribuidora pelos relevantes serviços prestados ao setor automotivo e à sociedade, Alexandra Bussola. E a 31/26, que é de apelo ao excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, para que sejam feitos estudos para a criação da região metropolitana de Bauru, autoria Milton César de Souza Sardim,
todas as moções, bem como os projetos de decretos legislativos, estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Calma, vereador Biratã, só um minutinho. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Estão todos aprovados. Agora sim, nós passaremos a moção 23/26, destacado pelo vereador Ubiratã Cássio Sanches. Vereador Delinho, só um minuto, por favor. Calma, 23/26, calma, senhores vereadores. 17h57, nós temos bastante tempo ainda. Calma. De aplauso a doutora Nassara Jabur Lote Rodrigues, em reconhecimento à sua relevante contribuição acadêmica, científica, social e profissional que engrandece o município e serve de exemplo à sociedade. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. Agora sim, vereador Ubiratã, a referida moção está em discussão. Pede a palavra o autor da mesma e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, tem alguns momentos que a gente precisa marcar. Essa moça aqui, a Nassara, ela é filha de um grande amigo meu, o seu Marco Antônio Rodrigues, e da sua esposa Alexandra Jabur Lote, cujo pai da Alexandra foi policial militar e tratou durante muitos anos o serviço veterinário ali no antigo quarto BPMI. O Marcos Antônio Rodrigues, o Marco, como eu chamo, tem um apelido, mas eu não vou falar o apelido, porque ele é um grande amigo. O Marcos e a Alexandra são pais da Nassara. O Marcos fez o tiro de guerra comigo. E a Alexandra, quando começou a namorá-lo, a gente fazia o tiro de guerra juntos. E aí essa união cresceu, essa união deu frutos, outros frutos, mas eu queria fazer como menção honrosa da Nassara Jabur Lote Rodrigues, por ser uma jovem. A próxima moção também será de um jovem. Mas eu gostaria de ler em honra à família, como um reconhecimento público pelo trabalho dessa moça. Ela graduou-se em medicina veterinária, herdou a profissão do avô, capitão Lote, se não me falha a memória, ele terminou a carreira como capitão. Seguindo o exemplo do avô, Pedro Lote Neto, no ano de 2017, pela Universidade Paulista Unip, campus de Bauru. Em 2020, ela concluiu a residência em zoonoses e saúde pública pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. Dando continuidade à sua destacada trajetória acadêmica, finalizou em 2022 o mestrado em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a FMB Unesp. Encontrando-se atualmente em fase final do doutorado em doenças tropicais pela mesma instituição, com previsão de conclusão em julho de 2026. No período de setembro de 2024 a março de 2025, ela residiu na cidade de Múrcia, na Espanha, onde desenvolveu parte de seu experimento de doutorado junto à Universidade de Múrcia, por meio do programa CAPS-Print, ampliando sua formação científica e fortalecendo a internacionalização da pesquisa brasileira. Durante sua permanência em Botucatu, participou ativamente de inúmeros projetos de extensão, levando educação, ações em saúde a populações menos favorecidas. Destacou-se ainda sua atuação em 2022
integrando uma equipe multidisciplinar que desenvolveu trabalhos em aldeias indígenas da região, demonstrando compromisso social, sensibilidade às demandas coletivas. Atualmente, ela integra a Comissão de Autoavaliação e Planejamento Estratégico da Unesp, contribuindo para fortalecimento institucional da universidade. Paralelamente à vida acadêmica e à atuação como médica veterinária, ao identificar dúvidas recorrentes de tutores de animais e da população em geral quanto aos cuidados com os seus pets, decidiu compartilhar seu conhecimento por meio da escrita de um livro, um e-book, chamado Pet Saudável, um guia baseado em ciência para tutores, fundamentado em sua experiência profissional e em evidências científicas, com o objetivo de promover informação de qualidade e bem-estar animal. Ela destaca-se ainda sua participação na obra Ciência Animal e Veterinária, Inovações e Tendências, volume 2, publicação de caráter científico e colaborativo que reúne pesquisadores de instituições nacionais e internacionais com foco na integração interinstitucional, no fortalecimento das redes de pesquisa e na socialização do conhecimento, especialmente na área da medicina veterinária. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar, não só em tratando de pessoas amigas, que nós poderíamos, inclusive, fazer essa alegação, por conhecer a história. Mas não é só por isso. Não é apenas um conteúdo subjetivo que eu possa ter adotado para conceder essa moção de aplauso para a Nássara. Eu quero aqui dizer do orgulho que tenho de ver como a família estruturada proporciona bem-estar para uma sociedade. Eu honro aqui nesse momento, não somente a Nássara, porque eu tenho certeza que ela vai produzir ainda muito conteúdo na sua profissão e que vai entregar para a sociedade muito daquilo que eu tenho certeza que ela vai contribuir para os tutores, para a medicina veterinária, para o legado do seu avô, para a alegria dos seus pais. Eu tenho certeza que ela vai se tornar não somente uma simples veterinária, ela vai se tornar um ente formador de opinião e que vai devolver à nossa sociedade muito mais do que aquilo que ela recebeu quando cursou e escreveu esse livro. Eu quero aqui dizer para o Marcos, para a Alexandra, para a família toda, para a Nássara em especial, do meu orgulho em poder oferecer uma honraria, que nada mais é do que um muito obrigado. Também quero agradecer a todos os vereadores e a vereadora que vão votar unanimemente, eu tenho certeza já, com plena convicção, porque isso engrandece Bauru. Essa menina é nascida e criada em Bauru. Menina que vi crescer e hoje, com orgulho, assim como tenho orgulho das minhas filhas, eu tenho prazer de oferecer, enquanto vereador, essa honraria para a Nássara e para a sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua carreira, que o seu livro encontre lugar nas muitas bibliotecas e estantes daqueles que se interessam pelo conhecimento. Então, eu quero desejar que o livro, que já é um sucesso, ultrapasse as fronteiras da cidade, do estado, do Brasil e alcance o exterior, como foi a formação da Nássara. Parabéns e muito obrigado à Câmara Municipal por esta honraria concedida. Obrigado, Excelência. Referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado. Vereador Elinho, agora sim. Nós vamos passar a moção, só um minutinho, por favor, de 26/26. Se o senhor quiser aguardar lá, tudo bem. É de aplauso aos policiais militares. Saiu bem. Nós vamos agora, senhores vereadores, votar uma moção importante
do vereador Hélio Venâncio Ferreira, mais conhecido como Cabelinho, que é de aplauso aos policiais militares que atuaram em ocorrência no terminal rodoviário de Bauru em dezembro de 2025, com especial reconhecimento ao 3º sargento PM Edinaldo Antônio Maciel e ao cabo PM Fábio Antônio Pacheco Godoy, cujas ações exemplares dignificam a Polícia Militar do Estado de São Paulo e representam motivo de orgulho para toda a sociedade bauruense. A referida moção está em discussão. Pede a palavra, o autor do mesmo e terá regimentalmente por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, vereadora, vereadores, o público que nos acompanha. Normalmente eu não tenho o hábito de vir discursar sobre uma moção de aplauso, enfim, mesmo porque a gente o faz no momento da entrega. Mas essa eu fiz questão de vir aqui justificar para que fique registrado. Nem todos estarão assistindo, né, vendo ou ouvindo no dia da entrega da moção. E essa ocorrência, ela marcou muitas pessoas aqui em Bauru, porque a atividade policial, não só no estado de São Paulo, mas em muitos estados brasileiros, ela é, infelizmente, mal paga. Policial, em regra, no país, ele ganha muito mal por aquilo que ele faz, para aquilo que ele compromete no desempenho das suas funções. E essa ocorrência, ela teve início, foi uma tentativa de feminicídio e uma tentativa de homicídio ali no terminal rodoviário. E eu analisei o vídeo da ocorrência do momento em que o agressor, ele esfaqueia a primeira vítima e consegue atingir a mulher que era efetivamente o alvo. E a reação do policial, passaram-se exatamente 5 segundos. 5 segundos. Então, em 5 segundos, o sargento Edinaldo, que trabalha em São Paulo e estava de folga, a paisana ali no terminal rodoviário, esperando um ônibus, porque ele aguarda transferência para Bauru, e precisava pegar o ônibus para São Paulo, então estava a paisana. E ele percebeu quando o indivíduo atingiu o homem e partiu para cima da mulher, deu a primeira facada, ela caiu, e no momento em que ele levantou para dar mais facadas na mulher que estava deitada, já caída no solo, o sargento Edinaldo sacou a arma, efetuou um disparo que atingiu o cotovelo da arma, da mão, do braço que segurava a faca, e conseguiu preservar a vida das 2 pessoas atingidas naquele momento. Ele conseguiu fazer parar, cessar aquela injusta, né, e violenta agressão em 5 segundos, mesmo com o comprometimento de um projétil transfixar e atingir outros no terminal, porque o terminal contava com várias pessoas aguardando. E esse policial, ele se comprometeu, como muitos fazem diuturnamente. Mas esse, mesmo diante de um terminal com bastante gente, mesmo em uma situação em que ele sequer poderia imaginar o resultado, ele agiu para preservar a vida e conseguiu fazer em 5 segundos, se comprometendo efetivamente a sua vida, obviamente, a integridade física, mas também a integridade moral, porque a sociedade, ela não é razoável quando há o erro. A sociedade cobra. E naquele momento, com aquela quantidade de pessoas, e em uma situação tão dramática, ele assumiu esse risco. Ele poderia simplesmente se acovardar e não é comigo, e recuar. Mas ele cumpriu o juramento de fazer a defesa das pessoas em qualquer circunstância.
Então, o sargento Edinaldo é merecedor dessa moção. E aí chega para atender a ocorrência a equipe do Cabo Godoy. E o Cabo Godoy, profissional empenhado, comprometido, ele tinha acabado de, no período de férias, investir dinheiro próprio para fazer um curso de socorro. Só que, para fazer o socorro, né, com qualidade, em uma atividade policial que a gente chama em uma zona de combate, precisa ter equipamentos adequados. Bandagem israelense, curativos oclusivos para pleura, enfim. E o Cabo Edinaldo tinha todos esses equipamentos adquiridos com os parcos recursos que recebe do Estado. Tudo com o intuito de preservar vidas, porque ele não vai, a esperança não é usar nele aquilo ali. Quem é de combate, quem é da área policial, sabe que torniquete a gente compra, né, para usar na gente principalmente, mas torcendo para que seja utilizado em terceiros. Mas curativo oclusivo, pleural, não. Isso é para socorro de pessoas. E o Cabo Godoy, ele tinha o treinamento e tinha também o material. O homem atingido teve uma perfuração no pulmão, pneumotórax. E se não fosse esse curativo, eu acompanhei a ocorrência, acompanhei o resgate, porque eu estava próximo e me solicitaram ali, e eu fui para apoiar mesmo. E eu percebi, ouvi de todos os médicos, quem fez, está muito bem feito, deixa aí, vamos tirar só na hora da cirurgia. Dado o risco que aquela pessoa com uma perfuração pulmonar corria, né, de vida. Então, esses policiais são merecedores, todos são merecedores. Todos, quando saem de casa, saem com esse compromisso, a integridade física, a própria vida, a integridade física e a integridade moral. Mas esses se superaram, então são merecedores dessa honraria. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Muito bom, vereador Elinho. Referida à moção, continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Está aprovada. Senhores vereadores, passaremos agora à moção 29/26, de aplauso ao lar Dom Bosco, na Providência de Deus, em celebração aos seus 34 anos de existência e pelo relevante trabalho social desenvolvido desde 1992, pela dedicação à recuperação de pessoas em situação de dependência química e pela inestimável contribuição à promoção da vida, da dignidade humana e do bem comum, autoria Marcos Antônio de Souza. E a referida moção de aplausos está em discussão. Peço a palavra, peço que o vereador Dário assuma a presidência, por favor. Está fácil aí, chegou, por favor. Muito bem. Senhores vereadores, é muito raro eu fazer leitura aqui das moções, né? Mas essa moção em específico não tinha como eu não fazer uma fala aqui, porque eu preciso dar publicidade a uma clínica de recuperação de pessoas que possuem problema com álcool, com drogas, de uma maneira geral, que fica na cidade de Pirajuí, e que eu tive a oportunidade de conhecer e acabei virando amigo ali, tendo contato com as pessoas. Eu quero aqui falar para a Renata, que é a coordenadora, a Márcia, que é psicóloga, a Roberta também, que é psicóloga, o Lucimar, que trabalha lá na serralheria, não, marcenaria, desculpa. Quero mandar um abraço para o Frei Bento e para o Frei Domingos também. O que acontece, senhores vereadores? Eu vou fazer a leitura aqui.
Essa clínica de recuperação, infelizmente, ela não possui convênio com o município de Bauru. E as pessoas que precisam, vereador Locador, é importante você ouvir isso aqui, que eu sei que vereador Estela e tantos outros, né, que são procurados com pedido de ajuda. Essa clínica, para você conseguir acessar esse serviço, que é um serviço de excelência, você tem que entrar numa fila do CROSS, aí é pelo Estado. E o município, ele acaba não fornecendo transporte, eu acho que o vereador Locadora já falou isso aqui, para aquelas pessoas que fazem tratamento. Isso é algo que a gente precisa mudar, e eu já faço um apelo ao Executivo sobre a possibilidade da discussão do município ter um convênio, sim, com esse Lar Dom Bosco, que presta um serviço de extrema excelência, e eu quero parabenizar, obviamente, todas as instituições que trabalham com essas pessoas com dependência química, mas eu quero registrar uma situação de um jovem que deu início a um tratamento em uma das clínicas aqui da cidade de Bauru e pediu para sair uma semana depois, porque essa clínica aqui não permite que você fume o cigarro tradicional, vamos dizer assim, que é o vício mais difícil que tem para você parar, tão forte como as outras drogas, é o cigarro do dia a dia. Olha quantas pessoas instruídas que existem, pessoas inteligentes, pessoas, né, com uma boa formação, que não conseguem largar do cigarro. E aí você vai para uma clínica, onde você vai ficar internado, para você curar os outros vícios, e automaticamente você retira o cigarro dessa pessoa também, que é algo que você tem que, na minha concepção, você tem que ir aos poucos, né? A pessoa vai ser internada ali, vai tratar ali o crack, a cocaína, outras drogas, e na sequência pode-se entrar com tratamento de cigarro. E aqui em Bauru, essas clínicas que eu acho que poderia ser reavaliado, não tirar tudo de uma vez, porque você perde aí pessoas que poderiam estar seguindo o tratamento, mas não é só isso, né? Lá em Pirajuí é impressionante a qualidade da horta, é impressionante o cuidado com as terapias, com os profissionais, com a questão dos trabalhos oferecidos lá, como na marcenaria, como na serralheria, pessoas que acabam saindo muitas vezes com um aprendizado de uma profissão que é difícil. Então, eu quero aqui enaltecer o trabalho, falar para a comunidade Dom Bosco, da Providência de Deus, ali de Pirajuí, que a moção de aplauso é um reconhecimento da Câmara Municipal de Bauru, que, se aprovada por unanimidade de todos, também será um reconhecimento de toda a cidade de Bauru aos serviços prestados por essa comunidade. E eu peço a licença para fazer a leitura aqui, senhores, desta moção. O Lar Dom Bosco da Providência de Deus é uma entidade filantrópica situada no município de Pirajuí, interior do estado de São Paulo, que desenvolve, desde 1992, um trabalho de elevado interesse social voltado à recuperação e reinserção de adultos do sexo masculino, eles também possuem a casa feminina, maiores de 18 anos, em situação de dependência química, celebrando em 2026 seus 34 anos de existência, dedicados ao serviço da vida, da dignidade humana e da solidariedade. A instituição é mantida pela Associação Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus, fundada em 1984 pelo padre Nélio Joel Angeli Belotti, conhecido como Frei Francisco. Atualmente, a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus mantém 86 obras espalhadas pelo território nacional e também em Porto Príncipe, capital do Haiti, atuando em diversas frentes nas áreas da saúde, assistência social, como hospitais gerais e especializados, comunidades terapêuticas, barcos hospitais e outras iniciativas voltadas ao cuidado integral da pessoa humana.
O Lar Dom Bosco da Providência de Deus integra esse conjunto de obras e partilha dos valores franciscanos de acolhimento, respeito e serviço à vida, contando com a atuação de religiosos, Frei Bento e Frei Domingos, que contribuem diretamente para a vivência espiritual e humanizada da instituição. Ao longo dos seus 34 anos de atuação, o Lar Dom Bosco tem oferecido atendimento humanizado e integral, sem qualquer ônus para os acolhidos, independentemente da classe social, crédito, político ou religioso. Os assistidos, em sua maioria, chegam à instituição com baixa autoestima, vínculos familiares fragilizados e ausências de perspectivas, encontrando no Lar Dom Bosco um espaço de reconstrução pessoal, fortalecimento emocional e resgate da cidadania, sob a coordenação de Renata Cardoso, responsável pela organização e acompanhamento das atividades institucionais. A instituição dispõe de ampla e adequada estrutura física, instalada em área com características de chácara, contando com pomar, com horta, campo de futebol, orquidário, jardins, salas para as atividades esportivas e de leitura, além de espaços internos destinados ao atendimento social, psicológico e médico. Possui posto de enfermagem, capela, refeitório com capacidade para 80 pessoas, cozinha industrial, salas de convivência, sala de TV, lavanderia, anfiteatro, salas administrativas e 5 dormitórios coletivos, totalizando 70 leitos, assegurando condições dignas para o acolhimento e tratamento. O tratamento oferecido é norteado pelos critérios diagnósticos da CID-10, transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, sendo realizado por equipe técnica multidisciplinar, composta pela assistente social Juliana, pela enfermeira Jéssica e pelas psicólogas Roberta, Márcia, Manuela, Inarai e Ana Cláudia, profissionais que atuam de forma integrada no cuidado, acompanhamento e desenvolvimento dos acolhidos. O processo de acolhimento ocorre por meio de rede pública da rede, com encaminhamentos realizados pelos municípios nas áreas de abrangências da DRS Bauru e DRS 4 Marília, 6 Bauru e DRS 4 Marília, por intermédio do sistema CROSS, respeitando os critérios de elegibilidade para tratamento em comunidade terapêutica. A atuação integrada da equipe técnica possibilita o desenvolvimento de propostas terapêuticas articuladas, que consideram o indivíduo em sua singularidade e promovem a convivência coletiva, fortalecimento de vínculos sociais e a autonomia pessoal, reafirmando ao longo desses 34 anos o compromisso da instituição com a recuperação, a dignidade e a reinserção social dos acolhidos. E nós pedimos o apoio para que a gente aprove essa moção, e falo para todos os senhores, a senhora vereadora e a população que nos acompanha em casa. Se o indivíduo decidir, mas é uma decisão dele, hein, que ele quer sair do vício, das drogas, do álcool, seja, se for decisão própria, obviamente que eu respeito todas as clínicas terapeutas aqui e desejo que todos iniciem o tratamento, mas eu posso afirmar que esse local, e eu faço questão de divulgar, é um local que é possível, senhores vereadores, sair sim do vício das drogas. É um local que eu fiquei muito impressionado, por isso essa moção, e vou convidá-los para que eles venham aqui de Pirajuí, aqui receber essa moção de aplauso, esse reconhecimento. Parabéns a cada um de vocês que realiza com muito amor e dedicação o trabalho de vocês, pensando no próximo, né, na recuperação dessas pessoas que, infelizmente, a gente vê o mundo que vivemos, a quantidade de pessoas que cada vez mais precisa de espaços como esse, que mais espaços como esses se multipliquem aí por todos os lugares. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhores vereadores, a referida moção continua em discussão, ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado nesse momento, por unanimidade, a moção, então, ao lar Dom Bosco da Providência de Deus. Senhores vereadores, seguimos para a última moção, que é a moção de aplauso, é a 30/26, de aplauso ao atleta Macaulay Masahiro Naka, como forma de reconhecimento público, gratidão e admiração por sua brilhante trajetória, elevando com honra e excelência o nome de Bauru e do Brasil ao mais alto nível do Taekwondo mundial, autoria Albiratã Cássio Sanches. A referida moção está em discussão, pede a palavra ao autor e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu costumo também dar moções que possam inspirar as pessoas. A Associação Bandeirantes, ela é subsidiada também por emendas impositivas e alguns vereadores, como o vereador Segala, e eu, oferecemos sempre as emendas impositivas para que esse grupo de atletas de alta performance de Bauru possam desenvolver o seu trabalho. É importante que a gente leia para saber aonde que está indo o investimento e o recurso. O Macaulay, ele é o 5º na sua modalidade no mundo. É bauruense, é brasileiro, e a gente tem a obrigação, não seria nem muito obrigado para ele, é uma obrigação da cidade em oferecer a esse atleta de alto rendimento, pelo menos uma moção de aplauso, que é o extrato da nossa sociedade, que está marcado aqui na Câmara Municipal, e a gente gostaria de honrá-lo, faremos isso na entrega da moção, mas é importante que isso ultrapasse a imagem, ultrapasse, inclusive, para que fique registrado. O Macaulay, eu conheci, ele veio aqui quando nós oferecemos para a Associação Bandeirantes de Taekwondo, e ele fez aqui uma exibição do que ele costuma fazer fora dos nossos limites aqui de Bauru. E ele é o 5º na sua modalidade. Vou ler aqui, então. A Câmara Municipal manifesta publicamente esse reconhecimento, profundo apreço ao atleta Macaulay Masahiro Naka, nascido em 26 de outubro de 1995, portanto, um jovem, na cidade de Kakegawa, província de Shizuoka, no Japão, que aos 14 anos de idade escolheu o Brasil como sua pátria de vida, sonhos e conquistas. Filho de Adalto Kameuki Naka, Muriele Hiromi Kuribayashi Naka, e irmão de Brenda Narumi Naka e Eric Hiroshi Naka. Macaulay construiu uma trajetória marcada pela coragem, dedicação e perseverança. Graduado em sistemas biomédicos e atualmente cursando educação física, une conhecimento acadêmico e vivência esportiva em uma formação sólida e inspiradora. Sua jornada de Taekwondo teve início aos 20 anos de idade, na modalidade Kyorugi, ou seja, luta, onde rapidamente se destacou, alcançando resultados expressivos, entre eles o título de vice-campeão brasileiro. Em 2023, movido pelo constante desejo de evolução e superação, abraçou um novo desafio ao dedicar-se ao Poemasai Freestyle, demonstrando versatilidade e excelência técnica. Desde 2023, integra com honra a seleção brasileira de Taekwondo, representando o Brasil e com especial orgulho a cidade de Bauru, em competições nacionais e internacionais.
Sua dedicação o levou a defender as cores do país em diversos cenários ao redor do mundo, como Argentina, Chile, Equador, Peru, Costa Rica, Cuba, Áustria, Croácia, Austrália, Hong Kong, conquistando sempre medalhas e reconhecimento no cenário esportivo internacional. Atualmente, ele ocupa a 5ª colocação no ranking mundial da sua modalidade, feito que engrandece o esporte brasileiro e, principalmente, enche a gente de orgulho aqui como bauruense. Para além das conquistas competitivas, Macaulay demonstra compromisso social exemplar. Atua na formação de novos atletas, auxiliando nas aulas de academia, na Academia Bandeirantes, nas escolas Anglo, Prevê Objetivo, Educo Infância, além de colaborar com projetos sociais nos ginásios Guilherme Dalcoleto e no RASC, promovendo educação e inclusão social e oportunidades para crianças e jovens por meio do esporte. Essa história precisa ser contada e o nosso agradecimento tem que ser público para esse moço que escolheu o Brasil como pátria. Enquanto muitos vão embora, ele quer ficar, quer representar, e ele é uma mistura, viu, presidente? É uma mistura, e essa mistura veio fortalecer ainda mais Bauru, e eu sou muito grato por conhecê-lo, por ter acesso à vida dele, a sua dedicação. Deu um nó na língua aqui, só de falar em todos os nomes, mas o Macaulay é um menino exemplar e que merece todas as honrarias possíveis que essa cidade puder dar. Pessoas que escolheram Bauru, que fizeram de Bauru seu berço e plantaram as suas raízes e só nos dão orgulho. Parabéns à Associação Bandeirantes, parabéns aos atletas e principalmente ao Macaulay. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado, Excelência. A referida moção continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado, senhores vereadores. Sendo assim, chegamos ao final das votações. Agora nós vamos... nós chegamos ao final da ordem do dia. Era a palavra que estava faltando aqui, Diego, ordem do dia. Então, neste momento, nós passaremos às explicações pessoais. Primeiro, o vereador inscrito é o nobre vereador Natalino Davi da Silva, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Vereador Natalino, que veio combinando com a gravata hoje aqui, hein, vereador? No amarelo hoje, hein? Sinal que nós estamos sincronizados, né, presidente? Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala de explicação pessoal é a sequência dos assuntos que eu tinha para tratar realmente na minha fala ordinária, acabei não conseguindo, diante do tempo. E eu quero, antes de mais nada, você sabe que uma das pautas que este vereador realmente tem procurado tratar e discutir na minha fala, principalmente aqui na tribuna, é sempre dentro dos desafios e das mazelas. Eu digo mazelas porque são problemas crônicos que realmente a nossa população enfrenta, né? E todos sabem que Bauru realmente não só tem um desafio a ser cumprido. Nós temos aí uma série de desafios e aqui todos os parlamentares, vereadora, têm debatido e colocado isso com muita ênfase, né? E um dos requisitos que eu vou estar compartilhando com os senhores e aqueles que nos acompanham, a semana passada foi parte da minha fala, porque alguns bauruenses têm realmente, de uma forma constantemente, sempre nos enviado aí vídeos, né, fazendo as suas reivindicações, e é uma das questões que realmente este vereador está acompanhando, quero destacar aqui, que é a PPP da iluminação pública. Nós precisamos com que o município realmente resolva esse grande desafio, que é ter uma iluminação pública de qualidade para a nossa população, do modo geral. Eu vou aqui pedir à TV Câmara que possa
compartilhar aí um vídeo, que é o número 4, para o senhor ter noção de que ruas bem iluminadas, né, não tenha dúvida, evita criminalidade, inibe furtos, né, inspira uma sensação de segurança. A TV Câmara puder compartilhar um vídeo aí para que... Olha para você ver. Isso é uma das vias públicas daquela região norte ali de Bauru. E assim, foi eu dar abertura na fala sobre esse quesito e as coisas tá chegando assim, sabe, de quantidade. Eu sei que os demais colegas também, a vereadora tem recebido muito, mas precisa o município dar uma resposta para isso. E nós estamos confiantes que nesta, né, PPP da iluminação pública, né, que é um trato aí, um projeto de 25 anos, ficar um pouco mais de 500 milhões de reais, para poder realmente fazer todos esses, né, na manutenção, principalmente na troca de 50 mil pontos, né, vereador Marcelo, realmente de bicos de luz aqui realmente no município, enfim, nas vias públicas. O que acontece? Realmente, infelizmente, Bauru é isso. Eu não vou nem entrar aqui nas outras demandas, porque a gente está aí sempre recorrendo, falando, enfim, mas é triste, porque esse quesito específico que eu destaquei aí, você imagina, qual a segurança realmente que quem mora realmente numa via pública com essa iluminação, que iluminação tem? Por isso que realmente a população cobra, né? Agilidade, praticidade, resolutividade. Precisamos ser pragmáticos muitas das vezes. E eu creio que realmente a prefeitura, né, nós praticamente estamos aí no segundo mandato, né? É triste. É claro que esse vereador realmente entrou aqui em 2008, eu fiquei um mandato fora, mas a gente continua percebendo que os problemas antigos continuam e tendem a permanecer. Não é possível. Nós precisamos dar uma resposta. Aí, por outro lado, em conversa com o Departamento de Iluminação Pública, que a Secretaria de Infraestrutura tem, a gente conversando com os servidores lá da pasta, e alguns pedidos que eles pedem à CPFL para que realmente faça a troca da lâmpada, e muitas das vezes, segundo o Departamento da Secretaria de Infraestrutura, a CPFL realmente manda o comunicado que fez a troca, mas na prática não fez. Isso realmente eu tive falando com o diretor do departamento, que nós precisamos chamar a CPFL aqui e realmente ter mais respeito com o município, com a população, porque, de qualquer maneira, como que você manda uma nota dizendo que realmente foi efetuado o serviço lá e depois, realmente, na prática, isso não aconteceu? É o que está acontecendo na Rua da Pousada. Tem um morador lá, por exemplo, os moradores que têm cobrado da gente, e realmente já pedimos, a CPFL disse que fez, e nada na prática não fez. Senhor presidente, era essa a minha fala. Eu agradeço realmente a vocês a todos. Muito obrigado, excelência. Nós seguimos aqui, o próximo orador inscrito, o orador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Gostaria de falar menos, viu, presidente? Mas não tem jeito, não tem por onde correr. O senhor gosta do microfone, fala a verdade. O ofício, né, não tem jeito. Eu queria aqui, em primeiro lugar, diante dos muitos desafios que nós temos, a visita aos bairros e etc., eu estive no Santa Terezinha nesse final de semana e nós buscamos sempre atender os moradores. A gente, onde chamar, a gente vai. Então, eu gostaria que a TV Câmara pudesse mostrar para mim um vídeo sobre uma via muito importante ali no bairro Santa Terezinha, a rua Robson Montagnani, e essa via ela tem um problema crônico, um problema crônico, e eu gostaria de expor e pedir uma solução à Secretaria de... Oi? Socorro. Vamos lá, então. TV Câmara, por favor. Essa é a Avenida Robson Montagnani. Desculpe, tem que sair a vinhetinha, né? Desculpa. Pessoal, boa tarde. Pastor Bira, hoje nós estamos aqui no Santa Terezinha. Esse local aqui é um local de pedidos repetidos que nós fazemos. Rua Robson Montagnani, aqui na sua extensão. Atrás você pode ver ali, temos as torres da CPFL,
de energia, né? E nós vamos também pedir para a SEAR, para a Secretaria de Administração Regional, Serviços Urbanos e também para a CPFL, para fazer aqui a poda, a limpeza, a capinação desse local importante por causa da infestação de insetos peçonhentos nas casas dos moradores. Bauru merece o melhor, Santa Terezinha em Bauru. Deus abençoe Bauru. Ao lado dessa avenida tem várias casas que já apontam a presença de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e etc. Então, uma atenção especial, não sei se é da CPFL, SEMA ou Secretaria de Serviços Urbanos, nós estamos enviando ofício para todo mundo aí. E quem puder resolver esse problema, resolva o mais rápido possível. Eu vou estar compartilhando também com a Comissão de Segurança, presidente Elinho, um problema que me foi passado no Parque Industrial Manchester. Nós sabemos de todos os problemas que o Manchester já tem, entretanto, um agora se tornou corriqueiro aos finais de semana. São assaltos, são roubos, a mão armada, muitas vezes, no período noturno. E eles carecem exclusivamente de uma atenção. Não são uma ou duas pessoas que já nos procuraram apontando esse problema. Acredito que deva ter chegado também ao vereador Manelo Zila. São assaltos à mão armada, aproveitando talvez a distância, aproveitando o fato de ser um bairro periférico, e já não bastassem os problemas que tem de coleta de lixo, problema de asfalto, drenagem, etc., né, vereador Marcelo? Todos esses problemas nós podemos colocar mais essa questão que vai precisar vir a discussão aqui para futuramente a gente resolver. E, por último, eu gostaria de citar, como já foi feito por outros vereadores aqui, e dar os parabéns à equipe feminina do SESI Vôlei Bauru pela conquista invicta do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol. Também aqui é o primeiro título internacional da equipe, e um detalhe, né, não perdeu nenhum set, não é só invicto, né, não perdeu nenhum set. Na final, ela foi realizada no domingo. O SESI venceu o Osasco por 3-0, exorcizando também o Osasco, que já fazia tempo que precisava mandar eles catar coquinho, com todo respeito ao Osasco. Né? E foi lá no ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, durante a campanha vitoriosa, derrotou o clube Uvive, do Equador, Regatas, Aliança de Lima, ambos do Peru. Além disso, nós temos também a nossa central, a Diana, escolhida para compor a seleção do campeonato. E a Dani Lins, que é patrimônio nacional, foi escolhida a melhor jogadora da competição. Então, parabéns à comissão técnica, à presidência, aos dirigentes, ao SESI Bauru. Muito obrigado. Vocês nos deixam muito orgulhosos de sermos bauruenses. Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Muito bem. Passamos agora ao próximo orador inscrito, é o vereador Alexandre Bussola, que abre mão da palavra. O próximo vereador André Maldonado abre mão da palavra. O próximo é o vereador Edmilson Locadora. Abre mão da palavra. O próximo é Edson Miguel de Jesus. Abre mão da palavra. O próximo é o Hélio Venâncio, Elinho. E a próxima é Estela Alexandre Amargo, que não abre mão da palavra. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Preciso comentar, né, presidente? O prefeito anuncia um edital para a construção de hospital municipal. Edital milionário, em véspera de eleição, especialidade da prefeita Suelen Rosim. Então, novidade nenhuma. Os detalhes é que nos levam à responsabilidade. Porque, veja, nós não temos previsão orçamentária no orçamento que votamos aqui esse ano, salvo melhor juízo, de construção de um hospital. Nem na LOA, nem na LDO, nem no plano plurianual. Manifestação de vontade é o que o governo mais fala, principalmente quando o calendário eleitoral aperta. Aí anunciou um acordo que ainda não passou por essa casa, da ordem de 28 milhões, com a Uninove.
que, segundo as informações das reuniões e audiências públicas que foram feitas por essa casa, havia aí uma dificuldade, um tropeço em como consolidar o acordo, para se chegar nos valores e se conciliar essa dívida. Na verdade, tratada como dívida pelo governo e, para nós, vereadores que acompanhamos as audiências do mandato anterior, de difícil compreensão, porque a regra, até então, impunha que o município demandasse o saldo que tinha. E muito do que não aconteceu na saúde municipal, para nós, é responsabilidade do governo que não soube demandar adequadamente. Bom, se está anunciando o valor de 28 milhões e um acordo consolidado, imagino que se avançou nos pontos que nós colocamos, eu, particularmente, o nosso mandato, na última reunião que tivemos aqui, convocada pelo vereador Locadora, que foi o de pontos incontroversos na dívida, ou seja, nos valores supostamente devidos, onde não havia questionamentos, que se fechasse o acordo. E nos índices, porque a discussão, segundo consta, seria os índices de correção do valor. Mas parte era incontroversa. Mas vamos combinar que passou, que chegou no acordo 28 milhões. Isso vai ter que vir para essa casa, salvo melhor juízo. Então, quando você chama um edital, que é o que foi anunciado pelo governo, nós estamos falando com qual previsão orçamentária? Porque eu questionei agora, recentemente, quando a prefeita viajou para o exterior no final do ano, o anúncio feito de um contrato de 21 milhões de uma adutora, com dispensa de licitação. Por quê? Porque antes de denunciar ou de questionar, eu vou buscar a informação. E fui buscar a informação na Secretaria do Tesouro, na Secretaria de Finanças. E não havia aquele valor previsto. Não havia o pedido, inclusive, dessa suplementação. Então, como é que eu assino um contrato? Depois a gente corre atrás. Não é assim, não. E aí anuncia de um hospital que eu quero saber. Vai ser mais um mercador de ilusões? Você vai gastar milhões para construir um prédio e vai equipá-lo como? Vai credenciar esses leitos? UPAs que faltam equipamento? 60 agentes de combate a endemias que ainda não foram chamados, e nós estamos chegando em março. Nós estamos chegando no momento crucial daqueles picos da dengue e de outros problemas. Nós temos inúmeros problemas na saúde pública municipal. Nós empacamos no número de unidades de saúde da família. Nós temos prédios sofríveis das USFs, precários, desestruturados, que não sobrevivem a uma chuva. Nós temos os CAPs totalmente desestruturados e sem o atendimento e a garantia do médico, que justifique a abertura 24 horas. Mas nós vamos construir um hospital, porque levantar o prédio eu tenho os milhões necessários para gastar. E frise, ponto crucial do debate político, vereadores. Não será via entidade, como foi a reforma do pronto-socorro na gestão do prefeito anterior, que é o Gazeta. Demandando quem tinha o valor em conta, quem tinha o valor que nos é devido, por conta das contrapartidas da universidade, da faculdade 9 de julho, de medicina, regra federal. Não, vai fazer licitação, aí eu quero que o dinheiro entre, então tem que explicar como que vai entrar, é daquele jeito que o secretário Márcio Cidade falou? Numa conta específica, com fins específicos? E aí quem faz a licitação, a prefeita Suelen adora a licitação. E vai vender ilusão de novo de que vai resolver o problema da saúde, sem dizer como, em pleno ano eleitoral. Obrigado, excelência. Próximo vereador, vereador José Roberto Martins Segala, que abre mão da palavra. Próximo vereador Júlio César Aparecido de Souza, abre mão da palavra. Próximo vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, abre mão da palavra. Próximo vereador Manuel Afonso Lozila, abre mão da palavra. Próximo vereador Marcelo Roberto Afonso, abre mão da palavra. Próximo vereador Márcio Teixeira, que abre mão da palavra. Próximo vereador sou eu, Marcos Souza, e peço a palavra, peço que o Dário assuma, por favor. Eu já desde já pedi uma foto, acho que um vídeo para a TV Câmara, fazendo um favor. Eu nem tive tempo de acessar esses vídeos.
Malaquida tem o vídeo aí e umas fotos. Ah, isso aí, gente, é lá da rua Frederico Pagani, quadras 8, 9, 10, lá na Quinta da Bela Olinda. O que acontece? A gente vem pedindo intervenção na Quinta da Bela Olinda já desde o começo do mês de fevereiro, salvo engano, ou um pouco fevereiro. O que acontece? As pessoas têm nos procurado e falado que alguns carros, os carros mais baixos, eles não estão conseguindo transitar ali em diversas ruas da Quinta da Bela Olinda por conta da questão das chuvas, né? Nós estamos num período de chuvas. E o que ocorre? Tem as fotos? Pode passar para as fotos, mas acho que... Mas, ó, vai embora, né? O bairro inteiro desse jeito, né? E aí você vê que a pessoa é um lugar... Aí tem próxima foto. Acho que é isso. É a situação da Quinta da Bela Olinda, que não é novidade nenhuma aqui, né? Então, como eu prometi para a moradora que eu ia passar aqui, e eu queria aproveitar e falar a respeito da questão relacionada ao vídeo que o Dr. Segala trouxe aqui, do uso de um resto de material inapropriado que foi utilizado numa rua de terra aqui da cidade de Bauru, numa estrada rural, na verdade, né? O Carlos Braga que trouxe esse vídeo aí nas redes sociais esse final de semana. O que eu não entendo? Existe um acordo com a Astem, a prefeitura cede o espaço público para a Astem explora o espaço público, cobra do munícipe, leva esse resto de material de construção lá com um contrato que parte tem que ser triturado e retornar para a prefeitura. Onde está esse resto de construção civil triturado que consta num contrato que é o mínimo de contrapartida que a Astem deveria dar para o município? E aí sobra o que para o município? Esse tipo de material que foi divulgado pelo Carlos Braga. Vocês acham que tem algum tipo de separação nisso daí? Não tem, gente. Não tem. Então, agora nós temos aí depois da intervenção do Ministério Público, a Astem vai lá na Cava, é isso, né? O termo que se usa ali no... Cava, né, Marcelo? No Jardim Mendonça ali, né? Agora vai pegar o trabalho que foi feito irregular, vai retirar, vai triturar e uma parte vem para o município, né? E a semana passada eu falei que era uma grande chance da gente resolver a profundidade da lagoa da Quinta da Bela Olinda, mas até que essa decisão não seja tomada, que esse material, então, agora, que já era para ser fornecido para o município, mas até então... cabeça de bacalhau, a gente só ouve falar, mas não vê. Que agora utiliza, então, esse tipo de material que vai ser triturado para as estradas rurais e também para a Quinta da Bela Olinda, para o Jardim Nicéia, que já está gritando aqui também, o Santos Dumont, que está gritando aqui também, ou a região do Manchester, Tangarás, todos, de uma vez só, estão pedindo, pelo amor de Deus, a gente não consegue tirar o carro da garagem. Né? Então, essa política, né, de você pegar espaço público, como foi pego, um espaço da Coab, como foi pego ali, abaixo do Nobuge, que utilizou, que colocou milhares e milhares de caçambas, que faturou e não faturaram um pouco com isso, que agora, pelo menos, né, após ter que o Ministério Público intervir, que realmente esse material possa retornar ao município e ser utilizado enquanto não chega o asfalto, que nós aprovamos o empréstimo para o asfalto também para a Quinta da Bela Olinda, como foi apresentado aqui, que se use esse material triturado adequado, né? E também nas estradas rurais. E não, né, a gente precisa descobrir de onde veio esse material, mas se for da Astem, a gente continua com problema com a Astem. Então, não vou aqui afirmar, mas... parece que a gente continua com um problema, eu espero que eu esteja equivocado. Obrigado, senhor presidente. Nem para lá, nem para cá. Nem para lá.
Muito bom, senhores vereadores, 5 minutos em ponto, hein, presidente? Então, estamos aí. Senhores vereadores, nós chegamos nesse momento ao final de mais uma sessão ordinária. Eu quero agradecer a todos os vereadores, a vereadora, toda a população que nos acompanhou até aqui, acompanhou aqui da galeria, as pessoas que nos acompanharam em casa, fazer o convite para a população que venha nos acompanhar aqui, o nosso trabalho também aqui na Câmara Municipal, agradecer aos servidores dessa casa, mais uma vez, e nada mais, nós não temos um minuto de silêncio hoje, olha, isso é bom, né? Isso é muito bom quando nós não temos vereador Bira, um minuto de silêncio. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 4ª sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026, às 18h56. Tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigado.